TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, uma feliz e abençoada Páscoa para você, para a sua família. Que alegria! Jesus ressuscitou. Estamos celebrando a grande festa da ressurreição do Senhor. Fomos motivados durante esse tempo, desta semana que encerramos com a grande vigília do Sábado Santo, principalmente quando podemos viver a graça do Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado, a grande crucifixão, morte e ressurreição do Senhor. E agora nós estamos celebrando o domingo da ressurreição. Deus que ressuscita o seu Filho e nos dá a vitória sobre a morte. A morte não tem mais poder, a morte foi vencida. Quando nós falamos da morte nessa dimensão, não estamos falando da morte do corpo físico, porque isso nós todos, se quando ainda Jesus não voltar, vamos passar por essa dimensão da morte física. Mas aqui nós falamos do triunfo de Jesus sobre a morte da alma. Estamos falando do céu, da eternidade, da vida eterna. Esse foi a morte que Jesus venceu. Venceu a nossa morte, o nosso pecado, e com ele nós também podemos ressuscitar um dia para o céu, para a vida eterna. Por isso o Evangelho, falando de Maria Madalena, que foi ao túmulo, fazer o quê? Foi lá para, junto com outras mulheres, o Evangelho de São João não fala, mas nós temos outros relatos de outro Evangelho que fala disso. O evangelista Lucas fala que as mulheres foram lá, São Mateus também. As mulheres foram para o quê? Para fazer uma prática judaica, que era embalsamar, que era preparar o corpo para permanecer no sepulcro. Era uma prática judaica. Mas por que não fizeram isso antes? Porque quando Jesus foi tirado da cruz, quando ele estava morto, já era um horário que a lei judaica não permitia enterrar os defuntos depois disso. Era o sabate, o descanso, e não podia fazer nada. Então, já estava se dando o pôr do sol, né?
E aí eles não podiam mais fazer nenhum ofício fúnebre. Então levaram Jesus para o túmulo, envolto no sudário, né? Num lençol, e o deixaram lá, para que no domingo pudessem fazer esse cuidado com o corpo. Né? E qual a grande notícia? Qual que é a boa nova que vai ser anunciada? Chegando lá, o túmulo está com a pedra retirada. Por que essa dimensão dessa pedra? Né? Porque era uma pedra pesada, não era algo fácil de se tirar. Tanto que em outro evangelho fala que as mulheres ficavam pensando, quem vai nos ajudar a retirar a pedra que estaria tampando o sepulcro? Quando chegaram lá, a pedra estava retirada, né? O túmulo estava aberto. Só que ela não teve coragem de olhar. Ela saiu correndo, porque qual foi a preocupação maior dela? Alguém maculou o túmulo. Alguém foi lá e profanou o túmulo. Abriram o túmulo e devem ter roubado o corpo de Jesus. Então ela foi correndo contar para quem? Para os discípulos. Chega lá dizendo, olha, roubaram o corpo do meu Senhor. Roubaram o corpo de Jesus. Eu cheguei lá, com certeza deve ter contado, João não fala isso, né? Mas ela deve ter falado, olha, roubaram o corpo de Jesus, porque eu cheguei lá, o túmulo estava aberto, profanaram o túmulo. Alguma coisa aconteceu, né? E aí os dois saem correndo. E aqui a igreja tem algumas explicações para nós, até mesmo dentro da própria espiritualidade do ressuscitado. Por que que correm os dois juntos, um primeiro do que o outro? Né? Primeiro, porque aquele discípulo amado, aquele que ama mais, um amor muito maior, né? Então tem mais fôlego, porque aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus tinha um amor maior para correr, né? Então ele corria mais na frente. Também, aqui a igreja faz uma comparação para nós, que São Gregório nos traz, dizendo assim, que João representa a lei, representa o judaísmo, né? Que correu à frente para chegar. Só que só chegou até a dimensão do messianismo, né? Não entrou, não experimentou a graça da ressurreição. Pedro representa os pagãos, né? Pedro foi enviado a anunciar a boa nova também aos pagãos, representado na família de Cornélio. Então, os pagãos, aqueles que em primeiro momento receberam depois o anúncio da ressurreição, né? A vida eterna, o anúncio da morte e ressurreição de Jesus, eles chegam depois, só que adentram ao mistério da ressurreição. Chegam para experimentar a graça do mistério da ressurreição. São explicações para nós desse texto, mas o mais importante, eles entram, primeiro Pedro e depois o discípulo amado. Entram e veem que realmente o corpo não está lá, mas está o quê? As faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Por que essa faixa não está junto com os outros panos, como era antes, né? Viu as faixas de linho deitadas no chão, né? Mas por que esse pano estava dobrado, esse lençol, esse sudário estava dobrado, né? Porque a ressurreição de Jesus, né?
ou não era um processo como seria e como será a nossa ressurreição. Né? Está à parte. O caminho que Jesus percorreu na dimensão da salvação para nos dar, não é o mesmo caminho que nós vamos percorrer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Por isso, São João fala, estar colocado à parte. Porque o processo que Jesus passou, nenhum de nós vamos passar. À parte para dizer, olha, a ação salvífica de Jesus é única. Nós também vamos ser um dia ressuscitados. Aqueles com a segunda vinda de Jesus, no momento da segunda vinda de Jesus, né? Que será o último, também vamos receber a ressurreição. Claro que nem todos vão ressuscitar para a vida eterna. E oxalá todos nós possamos, seguindo a Jesus Cristo, um dia também ressuscitar para a vida eterna, para a salvação eterna. Infelizmente, alguns irão ressuscitar para a condenação eterna. Só que a ressurreição de Jesus, ela é única. Né? Uma graça única, que nós vamos experimentar, mas não será igual. Porque Deus é Deus. Nós nunca vamos ser deuses. Nós vamos participar da divindade de Jesus. Vamos participar, mas não seremos deuses. Nenhum ser humano vai ser deificado, não. Vamos participar da divindade de Jesus. Deus somente a Santíssima Trindade. Nós vamos participar da divindade do Senhor. Por isso, esses panos, né? Esse pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não estava junto com as faixas que estavam deitadas no chão, mas enrolado num lugar à parte. Estava lá, à parte, o Santo Sudário. E nós sabemos que é uma prova irrefutável da ressurreição de Jesus. O Santo Sudário não tem uma explicação científica que possa chegar a uma conclusão. Não se tem. Já se tentaram de todos os tipos explicar, até mesmo desmerecer essa relíquia, essa prova da salvação de Jesus. Mas meu irmão, minha irmã, o mais importante não é só isso. O mais importante é saber que a pedra que tapava o túmulo não está mais, ela foi retirada e Jesus ressuscitou. Na sua vida também é preciso que você, eu, cada um de nós, vivamos essa graça da ressurreição do Senhor. Vivamos a graça de sermos homens e mulheres que vamos viver a graça da ressurreição. O céu. É por isso que nós estamos aqui. O Senhor também arranca das nossas vidas, arranca da nossa história a pedra que nos prende ao pecado, que não nos deixa ver a ressurreição, a libertação, a salvação de Deus. Deus arranca essa pedra. E assim como Jesus, Ele nos dá a graça, o Senhor nos dá a graça de experimentar a vida nova. Páscoa é isso. Uma vida nova em Jesus. Ele, o autor da vida nova. Jesus vence tudo e nós com Jesus também vamos vencer. Meu irmão, minha irmã, talvez nesse tempo a sua vida pode ser de sofrimento, de angústia, de lutas, de dificuldades. Mas meu irmão, minha irmã, Jesus ressuscitou. Não há sofrimento maior do que a ressurreição de Jesus. Não há dor maior do que a ressurreição de Jesus. Nada é maior do que o Senhor que agora reina sobre tudo. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o ressuscitado no meio de nós. Tome posse na sua vida, na vida da sua família, da ressurreição, da vida nova, trazendo por Jesus. Uma feliz Páscoa, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Salve Maria Imaculada.